do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos à casa da Mãe. Aqui queremos nos encontrar com Deus, com nossa Mãe Maria e conosco mesmo. Queremos ouvir a sua palavra e voltar para as casas abastecidos com essa graça que aqui podemos receber. Pois, para participar com dignidade nesta Santa Missa, peçamos perdão por nossos pecados e confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, Sol que ilumina todos os homens, concedei ao mundo a paz duradoura e fazei brilhar em nossos corações a luz admirável que orientou os passos de magos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, se Deus nos amou tanto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. A Deus ninguém jamais o viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor de Deus por nós e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto se realiza a perfeição do amor de Deus em nós, porque somos neste mundo como é Jesus, e assim temos plena confiança no dia do juízo. No amor não há temor. O amor é perfeito, expulsa o temor.
porque o temor supõe um castigo. Quem teme não é perfeito no amor. Palavra do Senhor. Senhor, todos os povos da terra virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Deus, concedei ao Rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça, e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, todos os povos o hão de servir. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio, e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres, e defenderá a vida dos oprimidos. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Glória a vós, Jesus Cristo, anunciado aos gentios. Glória a vós, Jesus Cristo, acreditado no mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos.
Depois de ter matado a fome a 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a subirem para o barco e a seguirem antes dele para a outra margem, em direção a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de a ter despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ao ver os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles caminhando sobre o mar. Mas ia passar adiante. Ao verem Jesus caminhando sobre o mar, os discípulos julgaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque todos o viram e foram atemorizados. Mas Jesus falou-lhes logo, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Depois subiu para junto deles no barco e o vento amainou. Todos se encheram de espanto, porque o seu coração estava endurecido e não tinham compreendido a multiplicação dos pães. Palavra da salvação. O momento, caros irmãos e irmãs, o momento litúrgico que estamos vivendo é a semana depois da Epifania, da manifestação do Senhor a todos os povos da terra, como cantamos no Salmo responsorial. Bem, uma das missões, se podemos dizer assim, de Jesus Cristo era manifestar a presença de Deus no meio dos homens, manifestar o amor de Deus para com os homens, manifestar a vontade de Deus, o plano de Deus para os homens. E essa manifestação, podemos dizer, essa revelação continua por toda a vida. Ele no início se revela aos pastorinhos, ele se revela aos representantes das nações, que são reis magos. Depois, aos poucos, se revela aos discípulos que nem sempre entendem bem o que está acontecendo. Revela seu poder divino junto com o seu amor, por exemplo, aquele milagre de multiplicar os pães. De um lado mostrou a sua força divina, do outro lado mostrou a sua preocupação com os seus ouvintes, com os seus discípulos. Mostrou de um lado a sua divinidade, no sentido do poder, por outro lado mostrou o seu carinho muito humano. E hoje no Evangelho vemos o Senhor da natureza. É Ele que governa tudo isso que acontece, Deus que governa, Ele que governa tudo o que acontece em nossa volta. Ele que tem poder sobre o mar, Ele que tem poder sobre o vento. Em outro lugar vamos ver Ele que tem poder sobre a tempestade. Ele é Deus presente no meio de nós. E Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Irmãs e irmãos, Deus é amor. Peçamos-lhe confiadamente que tenha compaixão de nós, dizendo: Pai de bondade, ouvi-nos.
pela Santa Igreja do Deus vivo, para que confesse diante de todos os povos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos que têm o poder de governar, para que defendam a vida dos oprimidos e a paz se estenda a todos os povos da terra, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos que estão em perigo e andam cansados, para que não duvidem que Jesus os pode salvar e encontrem na Eucaristia força e coragem, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos que rezam em silêncio, como Jesus, para que intercedam pelos que não creem e confessem diante de todos que Ele é o Filho de Deus, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Pelos peregrinos deste santuário, para que cresçam e permaneçam no amor e se recordem dos fracos, dos pobres e dos miseráveis, oremos. Pai de bondade, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que continuamente manifestai o vosso amor para conosco, vinde em auxílio do vosso povo suplicante e concedei-lhe as graças que vos pede. Por Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos abrasamos para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos vossa bondade, fruto da videira, e do trabalho do homem, que hoje vos abrasamos para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Coração humilhado e contrito, sejam Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje, em Cristo, luz do mundo, revelastes a todos os povos o mistério da nossa salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes como esplendor da sua imortalidade. Por isso,
como os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, tomou o pão para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco, Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores
Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra, e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória.
Rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça, e os vossos pobres com equidade. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra, e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. Os montes trarão a paz ao povo, e as colinas a justiça. Ele fará justiça aos mais humildes do povo, salvará os indigentes e abaterá os opressores. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra, e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória.
ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, não passo de um bronze que ressoa ou de um prato de metal que tange. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Oremos. Sustentai, Senhor, o vosso povo, no presente e no futuro, com os auxílios da vossa infinita bondade, para que, com as alegrias que dispondeis no seu caminho, se dirija mais confiadamente para os bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor. Passo agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.